Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 18 de Êxodo. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, seja bem-vindo. Deixe aqui o seu comentário de como Deus falou com você. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Que você possa curtir, comentar esse vídeo, porque o YouTube entrega esse tipo de conteúdo quando tem mais curtidas e comentários. E se você gostar desse episódio, e se Deus trouxer à sua memória alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Vamos à palavra de hoje, no capítulo 18 de Êxodo, e a palavra de Deus diz assim: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia entregado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: Fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro. Entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés, na presença de Deus. Na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés desde manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: O que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho? E todo o povo está em pé diante de você desde manhã até o pôr do sol. E Moisés respondeu ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você quanto esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, de 50, de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você
poderá suportar, e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que havia lhe dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e o constituiu por chefe sobre o povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e todas as simples eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu de seu sogro, e esse voltou para sua terra. Amém. Aleluia. Que Deus fale aos nossos corações. Que hoje seja uma manhã, o Espírito Santo ministrar em nós aquilo que precisa ser dito, convencido, tratado em nós. Queridos, esse capítulo me emociona, desculpa, porque a família é o nosso primeiro ministério. Os nossos maridos, esposas, filhos, esse é o seu primeiro ministério. E é claro que que Deus vai nos chamar para a obra em toda parte do mundo, e é normal que em algum momento você saia de perto da sua casa, mas você sempre tem que se lembrar que a sua família é o seu primeiro ministério. Moisés foi chamado para longe de casa, ele foi até o Egito, ele deixou a mulher e os filhos com o sogro. Ele tinha um chamado ardente que ele precisava fazer a maior libertação da história, que era libertar os filhos de Israel do Egito. E aí ele deixou a família, mas tudo bem, foi uma direção de Deus. Mas vocês conseguem imaginar a saudade que Moisés sentiu da família dele? Provavelmente esse sogro era alguém muito amado por Moisés. A gente já viu lá atrás, quando Moisés se casou, né, com Zípora, como que foi o relacionamento dele com o sogro. E agora esse reencontro, né? O sogro veio encontrar Moisés no deserto, porque ele ouviu o que Deus estava fazendo através dele. Ele avisou: eu sou seu sogro, eu estou chegando com a mulher e seus filhos. E aí Moisés vai ao encontro do sogro, se inclina e eles se beijam. Você consegue imaginar essa cena de você matando a saudade da sua família? Ai, eu fico muito emocionada, porque um dia Deus também me mandou sair da cidade da minha família e vim morar aqui onde eu moro hoje. E eu tenho muita saudade deles. Eu tô pertinho, a gente sempre se vê, mas eu sei como é um chamado para você estar longe da sua família. E como é gostoso os momentos de reencontro, de abraço, de sentar na mesa. E eu me emociono pensando como Deus se alegra quando você obedece. E aqui, o sogro reconhece, né? Bendito seja o Senhor que libertou vocês da mão do Egito. Olha que delícia ver toda a sua família reconhecendo que Deus é o Deus da provisão, do milagre, da libertação. E aí Jetro, né, o sogro, oferece um holocausto e sacrifícios a Deus. E eu imagino o coração de Moisés vendo aquela cena. Nossa, toda a minha família está se convertendo a Deus, está fazendo holocaustos, sacrifícios, reconhecendo que Deus é o Deus da provisão. E aí os anciãos e Arão, eles vêm e vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Versículo 12. Você consegue imaginar essa mesa? Esse churrasco ali acontecendo, eles orando, agradecendo a Deus pela provisão de Deus. E aí, em algum momento, eles se reúnem, todos os anciãos, Moisés, o sogro de Moisés, a família de Moisés que estava ali, todos na presença de Deus, porque Deus estava ali. Deus está aqui. Deus está aí. Você está sentindo a presença dele aí? Ele sempre vem quando ele vê um coração contrito, quebrantado, se alegrando na presença dele. E hoje a minha emoção é como é bom
estar obedecendo, como é bom estar na presença de Deus, sabendo que mesmo que você está longe da sua família, mesmo que está pesado, mesmo que está difícil, todas as tarefas que você está fazendo, você está obedecendo, você está no centro da vontade de Deus. E isso é lindo demais. Isso é gostoso demais. Quando você está no centro da vontade dele, você sabe. Você vê indícios, você vê sinais dele, ele fala com você, você vê que você está no caminho certo. A presença de Deus é palpável e é deliciosa. E eu desejo hoje, em nome de Jesus, que você sinta a presença dele aí do seu lado. E chegamos ao versículo 13, onde começa um aconselhamento do sogro de Moisés para Moisés. Gente, como é bom ter de quem a gente ama, não é mesmo? O sogro de Moisés chegou e identificou que aquele fardo estava pesado demais para Moisés carregar sozinho. Quantas vezes nós estamos carregando peso que nós não aguentamos? Quantas vezes nós assumimos responsabilidades, abraçamos o mundo, porque nós somos capazes de resolver tudo, mas aí aquele fardo se torna pesado demais. E a minha primeira pergunta é: você já percebeu por que você faz isso? Por que você abraça o mundo? Por que você pega todas as tarefas para você? Por que você não quer delegar? Por que você não quer compartilhar essas tarefas com alguém? E às vezes é uma tarefa simples, tá? Por exemplo, por que você, esposa, não diz: marido, leve o lixo? Ou porque você, marido, não fala para sua esposa: esposa, me ajuda aqui com essa tarefa. Vamos ter uma reunião mensal sobre finanças. Sei lá, ideias que me vieram agora na cabeça. Né? Por que você está com dificuldade de delegar tarefas para alguém te ajudar? É porque você acha que ninguém vai fazer tão perfeito quanto você? Saiba que a perfeição é só de Deus e que muitas vezes o cansaço, a sobrecarga vem por conta de consequências de atos teus. Porque você em algum momento acha que ninguém pode fazer melhor que você. Mas pode. Às vezes um ponto de vista diferente do seu pode te fazer subir de nível. Pode te fazer aprender, olhar por um ponto de vista, um ângulo diferente do que você está acostumado. Hoje, Deus vem nos convidar a delegar. Deus vem nos convidar a levantar um time para nos apoiar quando o nosso fardo está pesado demais. A tratar as coisas com justiça e igualdade, que foi isso que o sogro de Moisés o orientou. Olha, isso está pesado demais para você. Cria um time aí para fazer julgamentos de causas mais simples e você fica só com a gestão, com causas mais pesadas. Então, levante homens de Deus. Ele fala aqui no versículo 21, homens que amam a verdade, odeiam a corrupção, sacerdotes do reino. Ei, você, homem que está ouvindo esse áudio, você foi eleito como sacerdote de Deus. Assuma responsabilidades. Você está vendo que aí na sua casa precisa de tarefas que precisam da sua ajuda? Assumam responsabilidades. Na sua igreja tem ministério precisando de alguém para servir? Vai lá, assume responsabilidade. Você é um sacerdote e você foi feito para ser um sacerdote. E você, mulher que está ouvindo, você é coluna do lar. Você tem dons e talentos que Deus te deu. Quais são as ações que você pode abraçar e quais são as outras que você precisa delegar? Queridos, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Nós fomos todos chamados para espalhar a palavra de Deus, para pregar o evangelho por aí, mas ela começa dentro da nossa casa. Ela começa com o nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos parentes, e assim a gente vai poder espalhar o evangelho por aí. Toda sobrecarga existe uma oportunidade de visão, de delegar. E existe uma oportunidade de olhar para dentro de si e ver qual é o motivo de você não compartilhar essas tarefas com alguém. É porque você quer reconhecimento? É pelo seu ego, a sua vaidade? Ou é porque você acha que só você faz de um jeito bom? Oh, queridos, às vezes você está impedindo
de alguém pôr a mão no arado, pôr a mão no servir do reino, você pode estar impedindo essa pessoa de prosperar. Então, se isso falou ao seu coração, é porque tem algo aí a você delegar. Peça a direção de Deus, peça a ajuda de Deus para que o seu fardo fique mais leve. Nada que Deus te chama para fazer é pesado. Talvez você tornou isso pesado. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Pai, eu peço e clamo por cada um que está ouvindo esse áudio, que essa pessoa se sinta feliz e obediente, mesmo que isso queira dizer que ela tem que ir para outra cidade, ir para outro lugar, salvar um povo em outro território, que ela se alegre por ela obedecer. Senhor, se existe alguém aqui carregando uma sobrecarga, Pai, Senhor, que essa pessoa possa reconhecer os limites dela, que ela possa hoje buscar ajuda e saber que isso não é sinônimo de que ela é fraca ou falha, pelo contrário, ela está levantando um exército para o reino. Senhor, nós pedimos, venha, que a tua presença alcance os nossos ambientes. Senta na mesa de café da manhã hoje conosco, senta ao nosso lado do carro, que a tua presença esteja com cada um que está ouvindo esse áudio. Pai, nos ajuda a tratar com justiça e igualdade as causas que se apresentam diante de nós. Se existe algum fardo pesado demais para carregarmos, Senhor, levante homens e mulheres para nos apoiar, Pai. Levante os teus amigos para que a gente possa dividir a carga, Senhor. Amigos confiáveis, amigos de Deus. E, Pai, eu peço que essa pessoa que está ouvindo esse áudio, ela veja o primeiro ministério dela é a família dela. Senhor, que essa pessoa possa cuidar do casamento, dos filhos, do relacionamento. Pai, que o Senhor cresça em amor dentro das nossas casas. E assim, que a tua palavra esteja sendo pregada dentro da nossa casa. Aí, Senhor, nos capacita para espalharmos o evangelho pelo mundo. Pai, levante sacerdotes, levante mulheres do reino e faz a tua vontade no nosso meio. Pai, eu peço, alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoe. Amém.